Sua preciosa palavra, Senhor. Em nome de Yeshua, guarda elas, ó Pai, guarda, Senhor, tudo que elas venham falar, que elas possam, ó Pai Celestial, ter a sua boca afiada como espada, Senhor. Em nome de Yeshua, para o Pai Celestial penetrar no mais profundo do coração, Senhor, dessas crianças, ó Pai. Em nome de Yeshua, palavra que vem de Ti, Senhor. Que nada venha faltar a elas, ó Pai Celestial, pois estão nas Tuas obras, ó Senhor. Em nome de Yeshua, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Em nome de Yeshua. Glória a Deus. Nossa, não precisa de pedaço. Glória a Deus. Alô. É esse microfone mesmo? É o outro. Vermelho. Alô. Shabbat Shalom. Glórias a Deus. Nós estamos já fundando o livro de Números para a glória de Deus. Nós estamos na Parashá Masei, ou como alguns falam, Masei, que a partida é a 44ª porção semanal do ano de 5.782. Haja visto falar para vocês, tem alguns grupos judaicos messiânicos que estão uma Parashá atrás, e eu quero dizer por quê. Porque eu sigo as parachotes do Marcelo Guimarães, sempre fiz assim e continuo fazendo. Amém? Então não se espante que tem uns grupos que estão atrás, porque não juntaram em determinado momento a paraxá. Amém? Está errado? Não tem erro. Essa é a organização de cada um. Rafael, por que você segue as parachotes de lá? Porque eles reuniram pela primeira vez, talvez no Brasil, as paraxás da Torá junto com as do Berit Hadashah, e eu acostumei a copiar o deles. É só isso. Amém? Amém. Então é porque algumas pessoas começam a perceber isso, aí começam a perguntar por que está errado. Não está. Se você for ver, tem algumas pessoas que separam inclusive a paraxá de forma diferente. Tá bom? Então eu achei a maneira que Marcelo Guimarães faz uma maneira boa, né? Agradável, não tem nada demais. Mas, visto esclarecimento, nós estamos na Parashá Masei, que significa em hebraico partidas. É a 44ª porção semanal do ano de 5.782. Essa Parashá vai de Números 33, 1 a 36, 13. A Haftará, que é a porção dos profetas, vai de Jeremias 2, 4 a 28. E a porção do Berit Hadashah, que é Yohanan, João, é de 2, 1 a 30 a 36. Mas eu expliquei muito, mas eu não vou falar dessa Parashá. A gente é livre. Eu vou falar da Parashá anterior. Por que eu vou falar? Vou falar sobre o Berit Hadashah. E a razão disso, porque essa porção, ela me dá a oportunidade de falar das coisas que eu mais gosto de falar da palavra de Deus. Você vai ver o que é. Primeiro, eu quero levar vocês lá em Mateus 22, de 41 a 46. Yeshua, ele tem um assunto com os fariseus, e diz assim: ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os Yeshua dizendo: que pensais vós do Mashiach? O que vocês acham? Quem é o Mashiach? O Mashiach perguntando aos fariseus o que os fariseus achavam, quem é o Mashiach, não é verdade? E ele faz uma pergunta interessante: de quem é filho? Os fariseus responderam: de quem?
Aí Yeshua questiona eles. Replicou-lhe Yeshua: como é então que Davi no Espírito, Davi no Espírito lhe chama Senhor? Olha o que Yeshua está falando. Como é que o Mashiach é filho de Davi, se o próprio Davi, em espírito, não é na carne, em espírito, chama o Mashiach de Senhor? Porque filho chama pai de Senhor, não pai chama filho de Senhor. Então por que Davi está chamando Mashiach de Senhor? Ele está questionando. Disse, aí ele vai falar sobre o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, são dois. Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, Mashiach: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés, ou por escabelo de seus pés. Isso é o Salmo 110, escrito por Davi. Aí ele continua: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Deu para entender, meu irmão? Deu nó, está dando nó até na igreja hoje. E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Yeshua está fazendo uma revelação aqui profunda. Pela primeira vez, ele está mostrando a Israel, apesar da Torá mostrar isso, apesar de Davi ter visto isso, que Deus tem um filho. A Torá fala, mas Israel estava de pacto quebrado, por isso não conseguia ver o filho. Às vezes, quando você falar com um judeu ortodoxo, ele vai dizer que você então tem dois deuses, não tem isso? Não é verdade? Mas a Torá fala, sempre falou, que Deus tinha um filho. E a revelação deste filho veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, debaixo da lei. Yeshua não é um homem que veio a existir no dia em que ele nasceu como eu e você. Não. Ele foi introduzido na terra, nascido de mulher, como homem, mas ele existe antes da fundação do mundo. Lá na oração intercessória em João, Yeshua fala assim: Pai, glorifiquei o teu nome na terra, glorifique então o meu nome. Devolve a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Yeshua estava com saudade da época que ele estava com o Pai, antes da fundação do mundo. Então a palavra, ela é muito clara desde a Torá, que Deus tem um filho, e que Deus criou todas as coisas por ele, para ele e por intermédio dele. Deus criou as coisas por amor ao seu filho, que ele gerou. O telefone até caiu. E o princípio do livro de João me dá a oportunidade, eu fico muito feliz quando eu leio, me dá a oportunidade de entender a razão do mistério da vida, do mistério da criação, de tudo que nos rodeia, tanto visível quanto invisível, e do próprio homem criado pelo nosso Pai Celestial. João é uma carta extremamente reveladora. E assim começa o livro de João, em João 1:1-2. Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todos nós aqui já sabemos que o verbo é quem? Muito bem. E que Deus aqui é o nosso Pai. Interessante. Logo, podemos substituir nesse texto que acabamos de ler a palavra verbo por Yeshua e a palavra Deus por Pai. Podemos? Sim. Claro. João 1 ficaria assim então, ó. No princípio era Yeshua. Yeshua estava com o Pai. E Yeshua era divino. Opa, Rafael, eu vou te mostrar porque que eu botei divino aqui. Ele estava no princípio com o Pai. Isso lembra de Gênesis. Façamos um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. No hebraico a palavra princípio é... Todo mundo sabe, né? É o quê? Não é Bereshit, não. É Reshit. No princípio. Bereshit é no princípio. Amém? Porque o hebraico junta as palavras. Então no português é assim, no princípio. Então no princípio é Bereshit. Agora, princípio é Bereshit. É Reshit, perdão. É normal. É isso. Deu para entender, né? Então, no hebraico a palavra princípio é Reshit. E existem dois Bereshit, ou seja, dois no princípio na Bíblia. O de Gênesis e este de João. São os dois. Apesar do princípio de Gênesis ter sido revelado ao homem muito antes do princípio que nós lemos em João, porém, o princípio de João é mais antigo do que o princípio de Gênesis. Amém? Amém. Quer dizer, a revelação de João é uma revelação de um fato anterior à revelação de Gênesis. O princípio de Gênesis fala a partir da criação do mundo. Este princípio de João que lemos está falando de um período antes da criação do mundo, quando o Verbo estava com Deus, ou seja, quando Yeshua estava com o Pai no seu mundo habitável. E Yeshua, que é o Verbo, em seu ministério na terra, nos revela a saudade que ele sentia deste tempo em que ele estava com o Pai antes do mundo existir. Você vai ver isso em João 17,5. A oração intercessória de Yeshua é reveladora. João 17,5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Yeshua tem saudade? Saudade daquele tempo que ele andava com o Pai no mundo habitável do Pai. Olha o que Yeshua fala quando pela única vez ele expressa a sua própria vontade, porque Yeshua sempre disse assim: eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu. Então às vezes a gente fica sem saber qual era a vontade de Yeshua, não é? Porque ele sempre disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Se ele veio fazer a vontade de alguém, é porque ele também tem vontade, só que ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai que está no céu, não é? Quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, que ele suou sangue, ele falou o quê? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, mas seja feita segundo a sua vontade, não é? Tem muita gente que vê, não, então Yeshua sofreu muito no madeiro. Ele sofreu, morte de madeira é horrível, mas o maior sofrimento de Yeshua não foi o madeiro, foi tomar o cálice vinho tinto de sangue, que é o juízo de Deus sobre você e sobre mim. Ele que tomou, não fomos nós. Amém? Amém. Mas não é disso que a gente está falando.
Olha quando Yeshua, o que Yeshua fala quando a única vez que ele expressa a vontade dele, olha só, em João 17, 24. Pai, desejo a vontade de quem? De quem está falando. Eu desejo, Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado. Você foi dado por Deus a Yeshua? Foi? Amém. Então essa oração é para você. Olha o que ele está dizendo, o desejo dele. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado. Você está nessa oração. Eu estou nessa oração. Para verem a minha glória, ó, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então Yeshua, ele tem um princípio. Ele foi gerado pelo próprio Pai antes da fundação do mundo. E por meio e por amor a Ele e por meio dele, para Ele, Deus criou todas as coisas. Deus criou os anjos por causa dele, para Ele e por meio dele. Deus criou o buraco negro. Rafael, para que serve o buraco negro? Não sei, mas Ele criou. Por amor a quem? A Yeshua. Ele criou a terra, o sol e a luz, os homens, os animais, pequenos, grandes, voadores, os que nadam nos rios, nos mares e os que rastejam na terra. Tudo por amor a Yeshua, por meio dele e para ele. Como Paulo afirma esta verdade sobre Yeshua em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Inclusive, Yeshua afirma que esta verdade diante dos judeus, que ficam até escandalizados. Inclusive, a igreja hoje tem ficado escandalizada quando você fala isso. João 8, de 56 e 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha a resposta. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Isso é tremendo, meu irmão. Yeshua está revelando que ele existe antes de Abraão. Mas ele já nos disse que ele existe antes da fundação do mundo, que o Pai o amou antes da fundação do mundo. Não existia anjo, não existia mundo, homem, animal, mas ele estava sendo gerado por Deus. Rafael, por que você fala gerado? Porque ele é chamado de unigênito. Unigenia, o único que é gerado de toda a criação, né? Então, como o apóstolo Pedro também afirma esta verdade da pré-existência de Yeshua em 1 Pedro 1, 18 a 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos. Toda a criação que nós recebemos é vã. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Machia, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Eu estou, às vezes, com dificuldade de falar por causa do dente, tá, meu irmão? Por isso que às vezes dá uma falhada. Eu estou com dor no dente. Tá vendo aqui, ó? Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto quando? No fim dos tempos. Então, desde que Yeshua foi manifesto,
a terra entrou no processo de fim de tempo. Amém, meu irmão? Amém. Yeshua apareceu, fez a obra, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, fim dos tempos. Rafael, que fim dos tempos longo mas é um fim dos tempos. Não é verdade? Quando a gente fala fim de semana, não é um dia só, são 2, né? Então, fins dos tempos é todo o período, desde Yeshua partiu da terra, chegou na terra, partiu, até o dia que ele vai retornar. Amém? Amém. Guarda isso. Como o apóstolo Pedro, já lemos, né? E quando ao que diz, e o verbo era Deus, aí que entra a questão, né? Em João 1, de 1 a 2, que eu substituí por Yeshua era divino, ou seja, da mesma natureza e forma de Deus, é porque a palavra afirma isso. Aonde? Em Filipenses 2, de 5 a 6. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Eu posso traduzir para você? A gente não vai estar errado, quer ver? O qual, subsistindo em forma divina, não considerou ser igual ao Pai. Ele tem a natureza do Pai, é divino como o Pai, tem o poder que o Pai o deu, tem vida em si mesmo que o Pai o deu, mas ele não considerou ser igual ao Pai. Tá vendo? Coisa que se podia aferrar, segurar, se agarrar, mas ele não quis. Veja que a palavra afirma que Yeshua é o resplendor da glória do Pai. Veja isso em Hebreus 1:3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Que coisa tremenda, né? Estevão viu. Eu vejo o Filho do Homem à destra da majestade nas alturas. Quem é a majestade? O Pai. Amém? Deus, já lá no livro de Mishle Shlomo, vou te traduzir, Provérbios de Salomão, anunciou que tinha um filho. Deus já havia anunciado a Israel isso, meu irmão. Veja lá em Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos no seu punho? Vocês sabem quem? O Pai. Mas amarrou as águas no seu manto? O Pai. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? O Pai. Qual é o seu nome? Yod-Heh-Vav-Heh. E qual é o nome de seu filho? Certamente os sabes. Você sabe. Yeshua HaMashiach é o nome do filho. Amém? É claro ou não é? Mas claro que é a água, né? Yeshua foi gerado pelo Pai na eternidade, antes do Pai criar todas as coisas, antes da criação dos anjos, da terra, da água, do pó da terra, do universo e tudo que é visível e invisível. Veja em Hebreus 1, de 4 a 5, feito também mais excelente que os anjos. Está comparando Yeshua com os anjos. Ele é mais excelente, ele é melhor que os anjos. Por quê? Ele vai explicar, feito mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E agora ele vai comparar Yeshua na terra. E outra vez, primeiro ainda vai falar outras coisas. E outra vez,
eu lhe serei pai e ele me será filho. Veja o que diz João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. Na verdade, a tradução exata seria: e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quer que eu traduza? O único gerado pelo Pai. Rafael, que loucura é essa? É o que a Bíblia diz. Os anjos são criados. O universo é criado. A água é criada. O pó da terra é criada. A terra é criada. A lua é criada. O sol é criado. Os pássaros são criados. O homem é criado. O peixe é criado. O anjo, o demônio é criado. Mas Yeshua é gerado. Aquele que é gerado recebe o quê? As características daquele que o gerou. Deu para entender? Por isso ele é o resplendor da glória de Deus, pois ele carrega a glória de Deus. É tremendo isso, né? Prestou atenção que a palavra diz unigênito do Pai, ou seja, o único gerado pelo Pai, é muito claro isso. E isso é repetido em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, quer que eu traduza? Ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho de Deus, gerado por Ele, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então Yeshua conhece o Pai. Então Yeshua está andando na terra, ele sabe a vontade do Pai. Yeshua está andando na terra, ele sabe exatamente o que o Pai queria que ele fizesse na face da terra. Eu estou falando isso porque eu já vi filme que Yeshua de repente se descobre filho de Deus. Não, que é isso? Isso é o diabo. Porque Yeshua, quando ele vem na terra, ele sabe exatamente quem ele é. Ele não tem problema com identidade. Ele não está pensando, será que eu sou filho de Deus? Não, tem conflito, eu prefiro andar, sei lá, ir na boate. Não, eu quero... Meu irmão, isso é loucura. Sentimento de rejeição. Pois é, não, será que eu vou, não vou? Será que esse é meu papel na terra? Meu irmão, está repreendido em nome de Yeshua. Yeshua vem na terra, sabe exatamente o que tem que fazer. Muita gente está dizendo que Yeshua era amante de Madalena, né? Meu irmão, olha só, isso é uma estupidez. Não é porque sexo é pecado, não. É estupidez porque Yeshua veio dar fim na criação carnal para gerar uma nova criatura. É por isso. É por isso que ele não teve relação sexual com ninguém. Amém, meu irmão? Ah, mas tem o sangue, como eu vi o filme aí, que tinha a mulher que tinha o sangue de Yeshua. É mentira isso, viu, meu irmão? Não acredita nisso, não. Isso é loucura total. Porque Yeshua vem dar fim a isso aqui, ó. Ele não veio gerar isso. Ele veio dar fim na carne para gerar uma nova criatura. A semelhança de Deus e dele, como foi no princípio. Façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Agora é como se Deus dissesse assim: façamos um homem agora a nossa semelhança, imagem e natureza. Porque no início a natureza era do pó. Agora nós teremos a natureza divina. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Simplesinho, bonitinho, gostoso. Yeshua com 12 anos já sabia. Com 12? Já mostrou na Bíblia, né? É. Com 12 anos ele já tinha consciência plena do que ele vai fazer. Sim, tinha. Ele discutiu com os fariseus. É a primeira vez que ele mostra, né? Claro que antes ele já sabia, mas está demonstrando. Tudo o contrário a isso é invenção do ser humano, meu irmão. Amém? Isso é pecado. Veja, homem gera homem, cavalo gera. Então Deus só pode gerar o quê? Deus. Ué, você não vai ser o pai, você não vai ser o filho, mas você vai ter a mesma natureza divina. O Evangelho fala isso,
que nós somos chamados para participar da natureza divina. Que dificuldade é essa? Não existe. Por isso Yeshua é chamado Deus unigênito, porque quem gerou ele não foi Deus? Não foi Elohim? Não foi o Pai? Então, ele é de natureza divina. Ele é o Pai? Não, meu irmão, claro que não. Você já imaginou? Davi vê o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, para que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Gente, como que eu vou sentar à minha direita? Você já tentou sentar à sua direita? Bizarro isso, né, meu irmão? É bizarro, ninguém consegue sentar à sua própria direita. E você nota uma coisa que está errada dentro da igreja, é que dizem que o inimigo, ele é inimigo de Deus. Olha o que Davi ouviu em espírito. Deus levou Davi lá na sala do trono. E Deus falou assim para Yeshua: filho, senta aí à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de seus pés. Ó, inimigo de quem? Yeshua. Se ele é inimigo de Yeshua, ele é inimigo também de Nós. Deu para entender? Ah, Rafael, por que Deus não destruiu logo o diabo? Por que não deu logo uma pernada nele, sei lá, não prendeu ele? Tem uma razão, tem uma razão. Você imagina eu na rua, de maldade, pego um menininho na rua, espanco ele. O que você fala para mim? Pois é, imagina Yeshua com seu poder e com sua glória brigando contra Satanás. Quem ia ganhar? E o que os anjos iam dizer? Pô, assim não vale, assim não vale. É claro que tu vai ganhar dele. Ah, é? Então tá bom. Então eu vou introduzir meu filho como homem, menor que os anjos. O diabo não é anjo? Menor que os anjos, e ele vai te derrotar. Menor que os anjos. Meu irmão, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Se você olhar e ver um homem da minha idade batendo uma criança na rua, você me chama de covarde. O cara não vai chegar, bate num cara do seu tamanho. Não é assim que acontece? Nós somos feitos em mais semelhança. Os anjos pensariam a mesma coisa. Como pode Deus ser justo se o filho dele, com toda a glória, porque nós fomos criados por meio dele, ele vem e destrói o nosso amigão aí, o Lúcifer? E haver o que? Dúvida no céu. Então Yeshua: não, meu filho, deixa a rebelião dele. Eu vou te introduzir na terra e você vai derrotá-lo. Por isso que a Bíblia diz assim, que ele é nascido de mulher, debaixo da lei, e aprendeu obediência com morte de cruz, ou pelo que ele padeceu, algumas traduções. Então ele, na sua fragilidade, na sua pequenez, derrotou o anjo poderoso. Parece até aquela história de Davi, é ou não é? Deus vem mostrando o que vai fazer para o homem que não presta atenção. Davi representa Yeshua, tipifica Yeshua, o pequeno que é cuidador de ovelha, a ovelha nem é dele, é do pai. Não é assim que a Bíblia fala de Yeshua? O Pai te deu a mim, ó. Pequenino, ninguém dá nada por ele, ele vai e derruba o gigante. É assim mesmo. A vida de Davi é o Evangelho. É porque as pessoas largam a Torá para lá e não entendem nada do Evangelho. Deus vem mostrando o que vai fazer. Ó, eu vou pegar o meu filho pequeno e vou derrotar o gigante. Isso é espiritual, meu irmão. Se você ler a Torá junto com os evangelhos, você vai ver que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Amém. Existe uma batalha de Israel, que quando Israel está diante, nós falamos sobre isso ontem, é porque eu não comentei isso, quando Israel está diante do Mar Vermelho, em Pi-Hahirote, ali eles estão diante de Migdol e diante de Baal Zevon.
Você sabe o que significa Baal-Zevon? Baal-Zevon significa o Deus do Norte, o Senhor do Norte, ou seja, a potestade que governa aquela região. Você acha que é à toa? Hein? E o que é Migdol? Migdol era a fronteira do Egito, aonde tinha uma torre fortificada por soldados egípcios. Você acha que é à toa que Deus acampou Israel diante de Baal-Zevon e diante de Migdol? Deus não faz nada à toa, meu irmão. Deus está trazendo juízo sobre a potestade maligna e está trazendo juízo sobre o homem incrédulo, mostrando que Ele é Senhor sobre Israel e faz aquilo que quer, quando quer, para salvar aqueles que Ele ama. Glória a Deus. Nós precisamos perceber essas coisas. Senão nós ficamos ralo na palavra, sem ser sarados, sem compreender. Lá em Coríntios está escrito que Deus pega o que não é para confundir os que são. Vem Yeshua. Poxa, estou esperando o Mashiach, o cetro de ouro, cheio de gente carregando. Ele podia nem respirar, um coroão assim na cabeça, olhando para frente, igual os reis da época. Está todo mundo esperando Mashiach assim. Aí Mashiach entra em cima de um burro, meu irmão. Tem que crer, porque acostumado a ver os romanos lá com aquele cavalão bonito, todo cheio de ferro, né? Cheio de guarda em volta. Aí vem um homem que nem ninguém conhece, na verdade, sentado num burro, entrando em Jerusalém. Gente, tem que crer, mas é o pequeno, aquele que não é, que derrota aquele que é. E Yeshua não podia derrotar os demônios, meu irmão, na glória toda que ele tem, porque é covardia, mas na humildade, menor que os anjos, grande foi a vitória. Por isso que nós estamos salvos hoje. É por isso. Porque ele era pequeno e ninguém dava valor a ele. Ninguém, meu irmão. Nem eu, nem você. Se visse Yeshua passando lá e falou, o rei aí, fala sério, né? Qualquer outra, a gente ia fazer isso. Poucos são aqueles que conseguiram ver que ele era o Filho de Deus. Humilde, sem fazer estardalhaço. Não andava cheio de guarda em volta. Tem crente aí que anda cheio de segurança. E Yeshua não andava, meu irmão, Filho de Deus. Para pensar. Não andava com guarda do lado dele. Apanhou, sofreu e teve a maior vitória que a criação já pôde ver. Naquele madeiro. No momento em que parecia que ele estava derrotado, ali ele não só venceu as potestades todas malignas, como também falou uma coisa crucial. No alto da sua luta, no alto dele tomando o cálice de vingança de Deus, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se ele não tivesse dito essa frase, hoje nós já teríamos sido condenados. Pelo menos a meia hora para bater palma para Jesus. Meia hora não, pode bater o resto da existência, porque ele merece. Ele merece. Se ele não falasse isso, meu irmão, não pedisse ao Pai, nós estávamos condenados. Toda a alma. Nós não chegaríamos a hoje. Essa simples palavra, né? Parece que ninguém dá importância, mas Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está pedindo ao Pai, Pai, não destrói eles não. Eles merecem, mas não destrói não, Senhor. Tem misericórdia deles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E sabia? Não. E se você for no Salmo 110, meu irmão, ele está dizendo assim, ó, assenta-te à minha direita, até que coloque, né? Já lemos isso, né? Aí lembra o que está no segundo? Que ele diz assim, domina no meio dos seus inimigos.
Quem era inimigo de Deus aqui? E Ele está dominando sobre nós. Glória a Deus. Tremendo, né, meu irmão? Tremendo. Você precisa penetrar na palavra, hein? É verdade. Então, nem sei onde parei, mas vamos lá. Todos nós e os animais e os anjos fomos criados. E Yeshua é o único gerado. E todo ser gerado carrega a essência, a natureza daquele que o gerou. Por essa razão, Yeshua tem a forma de Deus, a glória e a expressa imagem do Pai. Meu filho tem expressa imagem minha, seu filho tem expressa imagem sua, claro. Eu não preciso nem conhecer seu filho. Se você falar assim, eu tenho um filho, eu vou dizer, ele tem cabelo, ele tem 2 olhos, tem nariz, ele respira, tem dor de dente, bebe água, gosta de comer um franguinho, não é? Faz xixi, faz cocô, sente dor, sente sono, cansaço. Estou errado? Não. Porque eu te conheço. Eu sei como você é. E quando você gerou um filho, você gera a sua imagem. E ele carrega a sua natureza. Por isso responde uma coisa que você uma vez perguntou. Hein? O que responde isso que eu acabei de falar com vocês? Por que Adão pecou e eu que pago o pato? Porque nós somos gerados. E se meu pai é pecador, ele gera filho pecador. Se eu sou pecador, eu gero filho pecador. Eu não posso gerar filho santo. Por isso que Miriam não teve relação sexual para ter Yeshua. Porque senão a semente de José está contaminada. E aí Yeshua nasceria contaminado pelo pecado. Deu para entender? Ah, Rafael, então Miriam depois alegrou-se com seu marido, deu alegria ao seu marido? Claro, meu irmão, com champanhe, vinhozinho gostoso e tudo. Por isso, ela teve outros filhos. Amém? Amém. E quando a palavra diz em João 2, ele estava no princípio com Deus, é porque quando Deus criava no princípio o mundo e tudo que há nele, lá em Gênesis, Yeshua estava lá. Ah, Rafael, mas não fala Yeshua, porque o Filho não era revelado. Mas ele fala, façamos a nossa imagem. Ó, está falando com alguém que tem imagem dele igual. E a nossa semelhança. A semelhança é igual. Tem gente que fala que é os anjos, mas os anjos não são criadores. É Yeshua. É o único que tem a imagem e a semelhança do Pai. Porque ele foi gerado pelo próprio Pai. Amém. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Não fomos gerados. Mas em Yeshua somos gerados à imagem e à semelhança do Glória a Pai e Deus. do Filho. Obrigada, querido. Aí seremos novas Criatura. criaturas. Bonitinho, né? Que maravilhoso. É porque quando Deus criava no princípio o mundo e tudo que há nele, lá em Gênesis, Yeshua estava lá. É por isso que é afirmado em João 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele é quem? Yeshua. Nada do que foi feito se fez. Antes de Deus gerar Yeshua, Deus não tinha criado nada. Deus podia criar? Podia, mas não tinha. Ele mostra isso na palavra. Mas depois que gerou o Filho, parece muito com o homem, né? O homem fica todo malucão, pô, tô ganhando o mundo, compra carro, compra moto, aí casa, tem um filho, começa a fazer tudo para... Se você é responsável, você vai fazer tudo para o filho. É a mesma coisa, meu irmão. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Você começa a trabalhar por causa do filho, você começa a lutar por causa do filho, você começa a ter preocupação com o teu filho, não é? Antes você só se preocupava com você, agora não. Agora você, puxa, meu filho nasceu, você ficou alegre, ficou feliz, aí você quer trazer carrinho, aí vai ali no centro do Rio, vê o camelô vendendo aquelas bolinhas que roda, custa R$100, mas você, o que tem? Vou levar para o meu filho. O guri olha e tal, quebra aquilo, não quer nem saber, mas você fica feliz do mesmo jeito, é ou não é? É verdade. Pois é. Glória a Deus. É por aí.
O escritor de Hebreus afirma a mesma coisa que foi afirmada em João, lá em Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Tem mais. Além dele, Deus criar todas as coisas por intermédio dele, fez ele herdeiro de todas as coisas. Por isso, meu irmão, ficar assim com Yeshua, coisa é boa. Boa. Porque tu vai ganhar é muita coisa. Até autorama tu vai ganhar. Tu vai ganhar bicicleta, vai ganhar tudo. Porque imagina o que Deus tem guardado para Yeshua. Olha, gente, a gente não imagina. A Bíblia fala isso. Lá em Coríntios, diz o quê? As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Então nós nem sabemos, meu irmão. Eu fico brincando, vai ganhar bicicleta, essas coisas. Eu estou fazendo relação com o ser humano. Mas as coisas que Deus tem dado a Yeshua são fabulosas. Nem sei se posso falar fabulosa. Qual é aquela palavra mesmo? Formidável. São coisas extraordinárias, fabulosas. Falei? Formidável ou não? Formidável. Não, formidável no positivo. Formidável. Porque os dois estão descobrindo que formidável é usado para dragão, coisa ruim. O monstro era formidável. Mas nós estamos usando... Extravagante. Espantosa. Nós estamos usando para as coisas boas. Não é verdade? Amém. Então, aqui está a resposta do mistério da existência, do mistério da vida. Amém? Porque a vida na Terra existe. É por isso. A origem da vida na Terra não foi o Big Bang. E nem foi trazida por meteoritos, meu irmão. Rafael, por que você está falando isso? Quem lê sabe por que eu estou falando isso. Nem veio de Marte. E ainda que tivesse vida em Marte, você teria um outro problema. Como é que a vida chegou em Marte? Mais 100 anos procurando. Aí encontrou um planeta qualquer aí no universo. Aí viu que a vida veio de lá. Você vai gerar outro problema. E como é que a vida chegou ali? Isso não tem fim, meu irmão. E a gente resolve tudo com bilhões de anos. Está tudo resolvido. Tá não, meu irmão. Tá não. Tá resolvido não. Eu sei de onde veio a vida. Amém. Você quer ouvir? Amém. Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não criou a vida. A vida está nele. Ele é a vida. Ele é a origem de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Um dia desse eu estava pensando, Senhor, o Senhor só deixa a gente conhecer uns anjozinhos aqui e outro ali, né? E uns demônios também. Mas você já imaginou, já parou para pensar o que Deus criou invisível que você nunca viu? Só para você ter uma ideia, Deus criou miríades de milhares de milhões de seres. Quantos anjos nós já vimos? Gabriel? Miguel? Não estou desprezando Gabriel e Miguel não, gente. Pelo amor de Deus, viu, anjo? Fica zangado não. É porque a gente só conhece uns dois, os querubins e os serafins. Mas Deus criou miríades de milhares de milhões. Gente, você sabe o que é isso? Tem anjo que você nunca viu na sua vida. Nem eu, nem os profetas. Se Deus criou, sabe como é que é um querubim, gente? Querubim é alto, tem 4 faces, 4 asas, mão de homem, planta do pé de bode, é alto. Se Deus criou um anjo assim, imagina, ele não criou, que seria espantoso para nós. Anjo com asa, anjo sem asa.
Meu Deus, é muita coisa, gente. Deve ser muita coisa. Eles não viram nem ouvidos ouviram, né? Pois é, nem ouvidos ouviram. Então aqui está a resposta do mistério da existência, o mistério da vida, cuja ciência está gastando bilhões de dólares para tentar encontrar. Porque a vida na Terra existe por causa de Deus. A origem da vida na Terra não foi o Big Bang, não foi os meteoritos. A vida está em Deus. Amém. Mas eles não querem entender. Eles estavam achando que a Terra foi enchida de água por causa dos meteoritos. Aí eles mandaram lá as máquinas. A máquina foi no meteoro, pegou a água é diferente da água da Terra. E aí? Hein? Pois é, gente. Ó, olha o que está escrito em João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo. Por isso que eu digo que Deus não criou a vida está nele. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele quis dar ao Filho ter vida em si mesmo como ele tem. A partir daí o Filho tem capacidade de dar vida como o Pai tem capacidade de dar vida. Mas foi desejo do Pai dar vida ao Filho. Gente, que responsabilidade. Eu parei para pensar nisso. Yeshua pode tirar a vida e pode dar vida. Sim. Tem que ter muito temor a Deus, né? Muito. Deus deu vida a ele. Nele, não é a ele, nele. Olha que coisa tremenda. Por isso a ciência humana não encontra a origem da vida nem na terra, nem no mar, nem encontrará em todo o universo, pois a vida está em Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E o próprio Pai deu ao Filho, a quem gerou, ter vida em si mesmo. Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho e para seu Filho, visto que Yeshua é conhecido como o Verbo ou a Palavra de Deus. Então, até o rei Davi canta essa verdade no Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro de sua boca. Glória. Exatamente por essa razão que está escrito em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Você já notou que Deus deu domínio para esse homem que ele criou, não deu? Ó, levanta a mãozinha aí. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Por que não está escrito sobre o homem? Deus não deu a nós domínio sobre o próprio homem. Rafael, mas tem que ter governante, porque o homem caiu. E não quis Deus, porque o governante é Deus. Rafael, como é que você sabe disso? É só você ver a história de Israel. Quem que governava Israel? Deus. Samuel estava lá todo bem, homem justo diante de Deus, Deus operando por meio de Samuel. De repente Israel fala: não, Samuel, olha só, cansei de você. Nós queremos um rei igual às outras nações. Samuel chorou: ah, Senhor, estou me rejeitando. Deus falou: não, Samuel, chora não, eles estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Olha que coisa. Ó, e diz para eles o seguinte: eles querem um rei igual às outras nações? Diz a eles que eu vou dar, mas diz o seguinte: o rei vai poder pegar suas filhas, vai poder pegar a sua videira, vai poder pegar a sua casa, vai levar seu filho para a batalha, ele vai morrer lá, e vai pegar imposto de vocês. Tá legal? Fala isso com eles. Samuel foi lá, falou. Ainda tem o negócio de teriam mais de uma esposa, porque eles estavam pedindo rei igual às outras nações. Foi lá, Samuel falou, eles fizeram: queremos assim mesmo. Samuel voltou: Senhor, eles falaram que é assim mesmo. Você acha que Deus não ouviu?
Claro que Deus ouviu, mas Deus fala por um, para muitos. Por isso que Yeshua é um para a salvação de toda a humanidade. Amém? Aí ele foi lá, falou: Senhor, os caras estão querendo. Aí ele falou: ah, é? Então tá, eu vou levantar um rei para eles. Mas diz a eles: quando eles se queixarem do seu rei, eu não os ouvirei. Amém. Olha só. Vou cruzar os braços. Rapadura é doce, mas é dura. Foi escolha. Israel escolheu. Por isso que eu digo para todo mundo: Israel não quer primeiro-ministro. Israel quer um, e o rei já foi levantado. Yeshua HaMashiach. Amém? Quem estava com Deus na criação, que tem a mesma... Perdão, prestou atenção, meu irmão, no façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Eu já falei isso. Quem estava com Deus na criação, que tem a mesma semelhança e imagem de Deus? Para ele dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem? O autor de Hebreu diz que é o resplendor da glória do Pai. E quem é a expressa em mente a imagem do Pai? O Filho de Deus, Yeshua. Por isso está escrito em Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito é o gerado. Agora você vai perguntar: por que primeiro chama ele de unigênito e depois chama de primogênito? Porque ele seria o primeiro de muitos, inclusive você. Amém? E se Deus e seu Filho são eternos e criaram um homem à imagem conforme a semelhança deles, é óbvio que nós fomos criados para estarmos na eternidade com eles. Deus não te criou para você morrer. Isso é horrível. Morte é horrível. Não adianta você filosofar para mim: não, mas a morte, você evolui coisa nenhuma. Morte é uma porcaria, meu irmão. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aí? Ninguém. Eu não quero, ninguém quer. Se a morte fosse boa, ia ter fila. Ia ou não ia? No Salmo 116, o Senhor diz assim: preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte do Senhor. Aos olhos do seu sangue. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a morte é inimiga, a Bíblia fala. Para ele, preciosa a morte do santo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. É verdade, é isso mesmo. Mas ninguém quer morrer, cara. Se a gente pudesse correr da morte, a gente ia correr. Mas não pode. Então a gente morre. Mas a morte é uma inimiga. Deus nos criou para sermos eternos, meu irmão. Por isso que você fica agarrando. Tem um fiozinho de vida, a pessoa agarra. Porque ela não quer morrer, cara. Ninguém quer morrer. Amém? Nem animal quer. Deus nos criou para sermos eternos, e Ele mesmo colocou em nossos corações o desejo de vida eterna. Por isso, você pegar uma faca, sai atrás do sujeito, o sujeito sai correndo. Ele bate fora. Por quê? Ouviu o tiro, você faz o quê? Porque Deus colocou o desejo de eternidade em nossos corações. A gente não quer morrer. Eclesiastes 3,11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem a ideia de eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não tem capacidade de descobrir a obra de Deus, mas uma coisa da obra dele ele colocou no nosso coração: a eternidade. E a igreja não tem prestado atenção nisso. É a única coisa que ele botou da criação dele dentro de nós. É o desejo que ele tem que nós passemos a eternidade com ele. Rafael, eternidade no céu? Não, meu irmão, na terra. Não somos nós que vamos, é ele que vem. Eu vou entender? Quem impediu que alcançássemos a vida eterna foi o inimigo de nossas almas, Lúcifer, nos conduzindo ao pecado. E o pecado gerou a morte, interrompendo os planos de eternidade de Deus para o homem. Fomos nós o culpado. O diabo deu uma força, mas nós escolhemos.
Amém? Porém, no coração do homem continuou o desejo de eternidade que Deus plantou. Se você tem o desejo de ficar vivo, meu irmão, é porque Deus permitiu que isso ainda continuasse no nosso coração. Por que tem gente que suicida? Porque o diabo tira isso de dentro do coração do homem. Rafael, mas isso é doença, meu irmão. O homem que chama de doença, o diabo chama de outra coisa. Tá bom? Nenhum de nós quer morrer. Inclusive, o homem, por meio da ciência, ou falsamente chamada ciência, como é dito em Daniel, busca a eternidade. Veja o título de um site atual que eu encontrei. Olha só, não vou falar o site não, mas humanos poderão comprar a imortalidade a partir de 2050. Você verídico. Você viu? Aí, ó. Diz especialista. O mundo está cheio de especialista, né? Ó, e eles continuam. Presta atenção, gente. Você já pensou em viver eternamente? A busca pela imortalidade é um grande fascínio da humanidade. Que desde a busca pela imortalidade, que desde a Grécia antiga tenta enganar a morte das mais diversas maneiras. Milhares de anos depois, o sonho dos gregos pode se tornar realidade para o futurologista Ian Peterson. As pessoas poderão se tornar imortais já em um futuro próximo, estimando o ano de 2050. Você está rindo? Tem gente que investe nisso, gente, bilhões. Veja também o site da CNN. Ela listou 5 bilionários que estão gastando parte da fortuna para impedir o que ainda é considerado inevitável, a morte. Tem pessoas que dedicam a sua fortuna a isso, meu irmão. Amém? Criação de centros de... Presta atenção, gente. Criação de centros de pesquisa sobre imortalidade e preservação de corpos a menos de 360 graus. São algumas das excentricidades dos bilionários que querem evitar o caminho para a morte. Engano puro. Isso eu coloquei. A vida não será encontrada pela ciência. Na verdade, a vida está em... Olha o que a palavra diz quando Yeshua nasce na terra em João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Eu não ia gastar só... Quanto custa uma Bíblia? Isso comprando a 20? letra grande. Comprando a letra grande, superchat. A letra grande, 20 reais? 40, a inflação tá alta. 40 reais. Pô, investir 40 reais e encontrar a vida eterna. O cara tá investindo bilhões e não vai. Quando Yeshua nasceu de mulher na terra, com ele veio a vida eterna. Todos nós sabemos que o homem pecou e com o pecado entrou a morte. E que o homem quer se livrar da morte, pois morte é inimiga do homem, como está escrito em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O homem não encontrará a vida com investimento pesado na ciência humana, nem encontrará no universo, por maior que ele seja, como muitos pensam. A promessa de termos a vida eterna já foi feita por Deus. Veja em 1 João 2, 24 a 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna está em Yeshua, 1 João 5,11. E o testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu... Não está no meteorito, nem em Marte, nem seja lá onde... Nem no fundo do mar. Amém, meu irmão? Nem numa caverna escondida, não está, está em Yeshua. Não adianta a quantidade de investimento feito pelo homem, nem o avanço tecnológico humano que tanto tem impressionado a todos nós.
Até a igreja fica impressionada com essa tecnologia. A igreja, infelizmente, esquece que este avanço científico humano não deveria ser uma surpresa para ela, pois foi profetizado como aviso por nosso Deus em Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência humana definitivamente não levará o homem à vida eterna, muito menos a Deus. Para obter a tão desejada vida eterna, é necessário ter o Filho de Deus. Sem ele, só haverá a condenação e a morte. É necessário crer nele. Veja em João 3, 14, 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida. Que coisa boa! Porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja também João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. O Filho de Deus é a razão de toda a criação, visível e invisível. É o centro de tudo. Veja o que fala Colossenses 1, 17 a 18. Ele é antes de todas as coisas. Aí, ó. E nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Em tudo para Deus, primeiro é Yeshua. Amém. Depois somos nós. Amém. Mas primeiro é Yeshua. Deus quer que nós honremos ao Filho como honramos ao Pai. Tem muita gente que vai falar que não é para adorar Yeshua. Veja aqui, ó, João 5, 23 a 24. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Mas fica falando de Hashem. Eu sei, meu irmão, pode falar Hashem. E daí? É bonito? É. Mas está honrando de fato o Pai? Não. Porque o Pai quer que honre ao Filho. E você vai ver por quê. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, não vai ter, tem. Ele afirmou. Se você creu em Yeshua de todo o teu coração e anda segundo a vontade de Deus, dentro do seu coração já tem a semente da vida eterna, e mesmo morto viverá. Glória a Deus. São palavras dele. Ó, ainda que morro, viverá. Deu para entender isso? Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Filho de Deus é a razão de toda a criação visível e invisível e o centro de tudo. Eu estou lendo de novo, me perdoe. O próprio Pai deu a Yeshua seu Filho ter vida e dar vida. Veja em João 5,21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Obrigada. É bom nós orarmos e falar assim, Yeshua, me dá vida aí, né? Porque Ele dá quem Ele quer. Então, é bom a gente pedir. Deus quer que nós honremos o seu Filho, já li. Muitos recebem testemunho de homens. Muitos. Então, presta atenção e abre o ouvido do seu coração para o seu ouvir. 1 João 5, de 9 a 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Amém. Se alguém chegar aqui e falar que viu um acidente ali, você acredita.
Então como é que você não acredita do testemunho que Deus deu a respeito do seu filho? Que a vida eterna está nele. E se você tiver ele e andar nele, você já tem a vida eterna. Como é que tu não acredita? Tu tem que acreditar, porque o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Amém. Glória a Deus. Agora eu zanguei. Zande conosco, mas nos dirige ao caminho da salvação. Zande conosco, mas nos dirige sempre no caminho da salvação. É verdade. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Aleluia. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem crê no Filho de Deus? Aleluia. Que fraco. Eu creio. Então você tem um testemunho de Deus dentro de você. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Olha que coisa séria. Se eu não creio em Yeshua, eu faço Deus de quê? Isso é sério, meu irmão. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ele nos deu, Ele não vai nos dar. Ó, e esta vida está em quem? Qual o nome dele? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Gente, isso é muito sério. Se você prestar atenção aqui, isso é muito sério. Você pode ter um pai que não tem vida, uma mãe que não tem vida, um filho que não tem vida, um irmão que não tem vida, um vizinho que não tem vida, um judeu que não tem vida, um goim que não tem vida. Porque se não honra o filho, por quê? Porque Deus colocou a vida eterna no seu filho. E quem tem um filho terá a vida eterna. Rafael, Deus podia botar a vida no meteorito? Podia, mas ele não botou. Podia botar aí na árvore ele pôs, né? Mas ele botou no filho dele. Se você perguntar para mim, Deus poderia ter colocado vida, sei lá, em Marte? Claro que pode, Deus pode todas as coisas. Mas ele não botou. Ele está falando, ele está dando testemunho. Rafael, eu não coloquei a vida no meteorito, Rafael. Eu não coloquei em Marte, nem na Lua. Eu coloquei no meu filho. Por quê, Senhor? Porque eu quis. Ué, concorda comigo? Ele é soberano. Ele coloca onde ele quer. Ele quis colocar no filho dele. E se você não tiver o filho, você não tem a vida eterna. A Bíblia diz que já está condenado. Pois é. Olha que coisa séria. É sério isso, meu irmão. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Pode ser judeu, pode ser gentio, pode ser quem for. Presidente da República, pode ser o cara mais rico da terra. Qual é o cara mais rico da terra? Não falo o nome não, você sabe. Ele não tem vida. Quando ele morrer, acabou. Juízo na cabeça. Mas e a fortuna dele? Sei lá, alguém vai gastar. Se der tempo, meu tempo. Estas coisas vos escrevo, escreveu para nós, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Isso foi escrito para quem crê nele. Quem crê em Yeshua, o Filho de Deus? Então essa carta foi endereçada para você. Aqui está o endereço da sua casa. Onde você mora? Está escrito aqui o endereço. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Essa carta é para você. Eu li essa carta. Glória a Deus. Pois é. Ele tinha aquele livro de endereço, páginas amarelas. Meu endereço estava lá. Então a carta é para mim também. Amém. Para que saibais, para que você saiba que você tem a vida eterna. Maravilha. Isso é melhor que mel. Melhor que Isso é melhor que mel. Por que a palavra de Deus é mais doce que o mel? Você sabe? Acabou de falar. Porque foi a palavra de Deus que criou o mel. Então ela tem que ser mais doce que o mel. O mel não pode ser mais doce que ela. Amém, meu irmão? Shabbat Shalom. A você que já tem a vida eterna.
Amém. A palavra de Deus é fantástica. É maravilhoso. Vamos adorar nosso Deus. Cortou-me. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar nosso Deus, nossos dízimos, nossas ofertas com alegria, Alegria. sabendo que a vida eterna está em você e que mesmo que você morra, viverá. Ainda que morra, é verdade. Ainda que. Amém. Você vai ofertar agora como aqueles que têm a vida eterna. Então vai estar muito alegre. Glória a Deus. Esse é jeito. Você imagina quantas pessoas poderiam ser alimentadas se um homem não fizesse foguete para ir para Marte?